Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Antes de começar a falar sobre o livro de hoje, eu gostaria, na verdade, de voltar um pouquinho no tempo, porque o nome do podcast, né, que é Li num Livro, exatamente é um trocadilho sobre o meu nome, Lívia, de Li, e a leitura, né, o verbo ler. E isso significa que toda vez que na época que esse podcast, na verdade, era um blog, eu já fazia isso. Eu tento linkar as experiências que eu tenho na minha vida com as leituras que eu faço. Pra quem não sabe, eu estudei cinema há muito tempo. Eu acho que eu estudei cinema dos meus 19 até os meus 23, 24 anos. E eu lembro muito bem que uma vez, fazendo um curso de cinema, eu tive contato com uma obra, um filme chamado Un Chant Andalou, do Luis Buñuel, que acho que em português é Um Cão Andaluz. Esse filme é uma das maiores obras de um movimento artístico chamado surrealismo. O surrealismo ele é um movimento que vai conversar, na verdade, com modernismo, dadaísmo, cubismo, mas ele vai ter como cerne principal teorias psicanalíticas do Freud. E ele, na verdade, vai falar não com o consciente da pessoa, do espectador ou do observador, mas com o inconsciente desta pessoa. E ele vem para tentar, na verdade, romper com a lógica e a significação que a sociedade, com os símbolos de significação que a sociedade constrói. Então, na verdade, quando você pega. Quando eu, lá no meu auge dos meus 19, 20 anos, eu peguei o Xandalu, o Cão da Luz, eu confesso que eu gostei muitíssimo. Porque naquela época eu era uma pessoa muito mais criativa e com muito mais contato com o meu, com meu lado sensível e inconsciente do que eu fui me tornando ao longo dos anos. E anos depois eu tive a oportunidade de ir numa exposição do Salvador Dalí aqui em São Paulo e eu fiquei embasbacada com a beleza do trabalho daquele homem. Assim, se você tiver a oportunidade de um dia ver um Salvador Dalí de frente, de perto, né, em pessoa, faça-o, porque nada do que aqueles quadros conseguem ser impressos em papel ou mostrados pela internet. Você tem que ver aquilo ao vivo, porque é exatamente sobre isso que o surrealismo fala. É um contato com o inconsciente e com o ID, né, que é o componente dos indivíduos. Gente, não sou psicanalista, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar. Enfim, é isso. É você ter contato com esse negócio. E quando eu vi os quadros do Dalí pela primeira vez, assim, foi realmente isso. Foi como se alguém pescasse dentro de mim emoções que há muito tempo eu não tinha contato. Por que eu estou falando tudo isso antes da gente entrar no livro? Porque eu tive uma dificuldade muito grande com esse livro, devido a isso. O livro de hoje chama-se O Elefante Desaparece, do autor japonês Haruki Murakami. É o primeiro livro do Haruki Murakami que eu leio na minha vida. Esse livro é um livro de contos, ele tem 17 contos bem curtinhos. E são contos que flertam muito com o surrealismo, com a fantasia, com simbologias sociais. Enfim, gente, é uma coisa muito louca esse livro de contos. E eu confesso, hoje em dia, 15 anos depois que eu comecei a estudar cinema, que com o tempo, nesses 15 anos, eu me tornei uma pessoa muito pragmática. Não sei se foi o mundo para onde eu entrei depois que eu desisti do cinema, que fui pro TI, então eu fui pro Exatas, né? Pro Exatas, eu lido com dados, eu cuido de processos, eu sou gerente de projetos hoje em dia. Eu sou gerente de processos hoje em dia, então a minha vida são datas, a minha vida são processos, são dados,
são atualizações, são... A minha vida é muito regrada a horários, né? Eu sou uma pessoa que posso falar que eu sou muito certinha, sou meio que obcecada com planejamento, com gerenciamento de tempo. E isso meio que fez com que eu perdesse um pouco da abertura para artes e obras mais sensíveis. E por que eu falo isso? Porque esse livro ficou muito claro para mim que se eu tivesse hoje, aos 35 anos, do jeito que eu sou, tendo tido contato pela primeira vez com O Cão Andaluz, eu teria detestado esse filme. Algo que não aconteceu quando eu tinha lá os meus 19, 20 anos em Fortaleza. O Murakami, ele vai, na verdade, escrever contos que, a priori, não têm sentido. E por que não tem sentido? Porque não são contos para serem lidos com a consciência. Esse livro, ele não é o tipo de livro que você abre na primeira página, lê e termina na página 300 e fecha o livro. Esse é um livro de experiências. O que eu tenho aqui é um ser vivo. É isso que eu tenho aqui. É um ser vivo em 300 e poucas páginas. Quando eu percebi que eu estava tendo uma dificuldade muito grande de ler esse livro, porque eu estava procurando como um animal sentido e moral nas histórias, foi quando eu percebi que eu estava lendo esse livro errado. Esse livro ele não é para ser lido para encontrar sentido nele. Esses contos eles não vão te dar sentido, eles não vão te dar lição. Esses contos vão te dar um relacionamento. Eles vão te dar um relacionamento consigo mesmo, com eles, com a sociedade ao teu redor, com o teu passado, com o teu presente, com o teu futuro. Esse livro é uma das experiências literárias mais fantásticas que eu tive nos últimos anos. Mas eu precisei parar e me despir de uma lógica e uma racionalidade que estavam, na verdade, grudados em mim. Claro que dos 17 contos desse livro, alguns me tocaram mais, falaram muito mais com o meu inconsciente do que outros. Eu consigo destacar facilmente 4 aqui. Tem um que é os dois do começo, que é um cara que sai para procurar o gato, o casal que decide assaltar uma padaria, o da irmã que vai casar e o da mulher que tem insônia. Esses 4, assim, eu posso de olho fechado falar pra você que foram os meus 4 favoritos. Mas eles foram os meus 4 favoritos agora, neste momento, dia 21 de julho de 2021. Esse livro, ele pode ser outra coisa amanhã pra mim. Eu posso ler outros contos e perceber coisas e ter o meu inconsciente tocado, o meu interior tocado por esses outros contos em outro momento da minha vida. E esse outro momento pode ser amanhã ou depois. Esse não é um livro para você começar, terminar e colocar na sua estante. Esse aqui é um livro para você manter na sua bolsa, na sua escrivaninha e você consultá-lo. É isso, é você consultá-lo. Você se relacionar com esse livro de tempos em tempos. Porque esse livro, assim como você, vai se modificar. Os contos, assim como você, vão ser outros. E esse é uma situação incrível. São 17 contos que flertam com a fantasia e com o surrealismo e que eles desconstroem e que eles dissolvem correto o normal e o ordinário do mundo. Ele vai e ele ultrapassa o teu ego e o teu superego. É isso que esse livro faz. Esse livro, ele é um ser vivo em constante modificação. Que é a mesma coisa que eu senti quando eu olhei pela primeira vez um quadro do Dalí na minha frente. A impressão que eu tinha é que aquele quadro ele estava se movendo, que ele era tridimensional, que eu poderia em qualquer momento tocar e entrar naquele quadro e me relacionar com aquele quadro e me tornar aquele quadro. É isso que eu sinto com esse livro. O Murakami me entregou esse tipo de experiência literária. O Elefante Desaparece é isso. É uma situação
emocional despertada por palavras em páginas. Porque eu me recuso a chamar isso de livro. Isso é um ser vivo. Isso é uma obra de arte. Nós temos aqui claramente uma obra que me obrigou a ser íntegra novamente quanto ao meu eu, ao meu self. Eu precisei me despir de muitas amarras sociais para conseguir ler esse livro e ter o choque e o impacto que ele deixou em mim. É, com certeza, olha, se não for assim, o melhor livro que eu li esse ano vai estar ali no top 5. Porque é uma experiência fantástica. E quando eu comecei a ler, eu tava odiando num nível. E aí eu comecei a falar assim, não é possível, as pessoas falam tão bem desse cara. Como assim? Como assim? E aí, aos poucos, eu comecei a me sentir envolvida em alguns contos de uma maneira tão íntima que eu falei assim, eu vou reler os primeiros dessa mesma forma, sem procurar um sentido, sem tentar adivinhar o que vai acontecer, sem tentar entender se aquilo é uma ficção científica, uma fantasia, sem tentar enquadrar essa história em um label, em uma tag, pá, ficção científica. E foi fantástico. Foi uma experiência única que eu aconselho muito você ter. Mas tem que estar preparado. Porque não é fácil. Nem todo mundo vai estar aberto a isso. E eu compreendo perfeitamente se você pegar esse livro e falar o pior livro que eu li na minha vida. Porque realmente... E não é falar que porque eu gostei, porque eu sou mais inteligente, sou mais incrível, sou evoluída. Não, é porque realmente tocar, abrir-se, né, o seu interno mais sensível é algo complicado, porque nós somos criados para outra coisa, nós somos criados para criarmos carapaças e armaduras que nos impedem de desistir, que nos impedem de parar, que nos impedem de sermos parte da natureza e sim continuarmos e construirmos e nos edificarmos e sabe, sendo que às vezes você só precisa sentir aquilo que aconteceu ao teu redor, o que está ao teu redor, e que às vezes essa obsessão em razão, em lógica, em sentido, em explicação não faz sentido. Eu juro que eu não bebi nada antes de gravar esse episódio, gente. Mas é porque realmente foi uma experiência muito, muito louca ler esse livro. Pessoalmente, não só como obviamente, uma leitora e uma pessoa que gosta muito de literatura, mas foi uma experiência como ser humano fantástica. Eu tava lendo, aliás, um dia desse, um cara falando sobre esse livro... E ele falou assim, olha, para começar Murakami é isso, porque ele vai usar aqui, mais uma vez, o primeiro livro dele que eu li, tá? E ele fala assim, que ele vai usar em Um Elefante Desaparece temáticas e ferramentas que são muito utilizadas nele, no estilo de escrita dele, nos outros livros mais famosos. Então, assim, eu acredito nesse cara e realmente como entrada, como livro de entrada para esse senhor, para Haruki Murakami, O Elefante Desaparece foi fantástico, foi fenomenal, foi aquilo que eu estava precisando aos 35 anos de idade. E é isso, senhoras e senhores. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Estamos de volta todas as segundas e quintas, às 17 horas. Nos sigam para ouvir mais episódios. Eu sou Olivia Leão e esse foi um Li no Livro.